Vamos para a primeira edição do Iaverso. E como que funciona esse quadro? Eu peço para o ChatGPT criar situações imaginárias com os personagens que já conhecemos. Então ele pega uma situação da cultura pop, um personagem da cultura pop, e ele subverte a história desse personagem para a gente poder discutir um pouquinho. Então bora ver o que o ChatGPT preparou para nós hoje. E se o Superman tivesse sido criado pela Marvel? E olha só, acho interessante porque isso evidencia muito a diferença entre DC e Marvel. Na DC, a gente tem todo um mundo fictício, entende? Ou seja, a gente vai ter cidades totalmente inventadas. Gotham, Metrópolis, a Ilha da Mulher Maravilha. Então, a gente percebe que a DC, ela tenta criar um mundo totalmente à parte. Já começa por aí a diferença. E a Marvel não. A Marvel, ela tem, obviamente, um monte de cenário que não existe no mundo. Mas ela tá baseada em Nova York, baseada em Los Angeles. E não é baseada, é na cidade. Então, a cidade que tem a Torre dos Vingadores, a cidade que o Homem-Aranha atua, é Nova York. Por quê? Porque a Marvel tenta trazer os heróis mais para perto do leitor, né? Então, se o Superman fosse criado pela Marvel, primeiro que ele já não teria todo esse contexto de Metrópolis, de Smallville, não teria nada disso. Então a cidade que ele atuaria como herói provavelmente seria Nova York. Provavelmente. E aí é interessante porque o Superman, ele quebra um certo padrão da Marvel, que é de ter personagens mais humanos e relacionáveis. É óbvio que essa regra na Marvel não é absoluta. Eles têm Sentinela, eles têm Thor. Mas no geral, o que a Marvel tenta fazer? Ela tenta pegar esses personagens poderosos, enfim, o herói como um todo, e trazer ele para um nível mais baixo. Não é que isso é ruim, não é que nerfe o herói, mas é que eles tentam fazer o público se relacionar mais. Por isso que o Homem-Aranha tem contas para pagar. Então, o Superman ele é muito poderoso. E se ele fosse um ponta de lança da Marvel, como os X-Men são, como o Homem-Aranha é, esse que é a minha pergunta, ele seria nerfado ou não? Porque ele é um personagem muito poderoso. Assim, aí depende do Superman que você pegar, né? O da Era de Ouro, da Era de Prata, o mais recente que a gente tem. Então eu fico pensando, se o Superman fosse criado pela Marvel, o quão diferente ele seria, sabe? Talvez ele tivesse muito menos poder do que ele tem hoje. Ou não, talvez ele fosse o Sentinela mesmo da Marvel. E provavelmente se o Superman fosse criado pela Marvel, não teria o Sentinela. Isso é interessante, isso é interessante. E a gente sabe o peso que o Superman tem, né? Foi o primeiro herói de todos, né? Lá de 38, é muito antigo. Então, se ele fosse criado pela Marvel, eu acho que isso mudaria bastante o conceito do personagem, como a gente conhece hoje. Um pouquinho, talvez. O que você acha? Mudaria muito ou não? E a segunda opção que o ChatGPT me deu é: e se o Homem-Aranha tivesse sido mordido por outro animal? E, bom, isso é uma discussão antiga de fã. Se o Homem-Aranha tivesse sido mordido por outro animal, depende do animal, né? Porque assim, eu nunca pesquisei a história de por que o Stan Lee escolheu uma aranha. Se você souber a história, eu gostaria muito de saber. Você pode colocar nos comentários. Mas foi tão acertado, porque o nome Spider-Man, né? Eu acho ele muito sonoro. Spider-Man. Spider-Man. E em português, Homem-Aranha. Sabe? Eu acho que foi uma escolha perfeita, assim. Por quê? Porque o Homem-Aranha, ele é o herói que tinha que ficar no limite de ser um ser poderosíssimo e de ser humano, né? Então o que fizeram na criação dele? Pelo menos assim, pelo que eu enxergo como escritor, né? Eles pegaram o personagem e eles elevaram o nível, mas mantendo a característica humana. Então eu acho muito interessante isso, porque, por exemplo, o Homem-Aranha escala a parede, o cara tem super força, o cara se balança inteiro, que seria impossível para um ser humano normal. Ele tem uma resistência acima da média, tem um sensor aranha, só que ele ainda se machuca muito, né? Ele é muito demolidor nesse ponto, então ele apanha pra caramba, a roupa dele rasga pra caramba. O Peter Parker é um ferrado de grana. E eu acho que a criação dele foi muito acertada, sabe? Então a escolha de uma aranha, eu acho ela muito interessante. Mas, por exemplo, se a gente for pensar em outros animais, insetos, né? Se fosse uma formiga, aí, até olha, o ChatGPT até me falou aqui, ó. Ele teria uma super força ainda mais extrema.
Será que ele poderia se encolher que nem um Homem-Formiga? Eu não sei também, né? Eu acho que é muito vacilo, porque se ele é uma formiga, ele é uma formiga... Ele é uma formiga... Não sei, porque se a gente for pegar toda a fauna de animais que a gente tem, meu amigo, pô, fudeu. Se fosse mordido por um gorila, pô, o cara matava os 100 homens. Se ele fosse mordido por um morcego, aí seria foda. Porque ele seria tipo o morcego humano lá da DC, né? E ele poderia voar, ele teria poder de ecolocalização, como já tem como Homem-Aranha, né? Ele seria muito mais sombrio, né? Se guiaria muito mais pelos sons, né? Então eu acho que se fosse um morcego seria maneiro, ó. Se fosse uma preguiça, ele ia ser um inútil do caralho, né? Desculpa, com respeito a todas as preguiças, tá? Então, Homem-Aranha, enfim, eu vou pegar essa parte aqui pra falar uma coisa. A escolha de ser uma aranha foi uma escolha muito acertada. E a terceira opção que o ChatGPT me deu foi uma interessante. E se os Vingadores fossem vilões? Olha só, a gente sempre pensa, assim, sempre, não sei, né? Mas a gente sempre fica com essa curiosidade assim, o herói no contexto de vilão. Como fica bom, funciona. Por exemplo, uma história muito famosa da DC, que muitos fãs abominam, é o Injustice, né? O Superman se torna um tirano, mata o Coringa e começa a matar... Enfim, se torna um déspota. E aí o Batman se foi contra ele, um monte de herói vai pro lado do Superman. Enfim, é pra gente ver vários heróis em decadência, né? Vários heróis se tornando vilões. E eu acho legal isso. Eu gosto, tá? Da ideia. Eu gosto de ver os heróis em contexto de vilão, porque primeiro que eu gosto de ver como que esse desenvolvimento é feito, certo? E assim, arcos de queda geralmente são, se forem bem escritos, geralmente eles rendem boas histórias, sabe? Eu sei que hoje em dia tá muito na moda popularizar o vilão. Popularizar não, justificar o vilão, tá muito na moda hoje em dia, eu sei disso. Mas eu vejo valor nisso, sabe? Porque a gente vai discutir questões de ética, a gente vai discutir questões de moralidade, a gente consegue em histórias desse tipo discutir o que é o ser humano. Por que o ser humano é bom, por que o ser humano faz coisas ruins. Tanto que o meu filme de herói favorito, não sei, né, não sei qual o seu, o meu filme de herói favorito, que é o The Dark Knight, né? Não tinha como não ser. Cavaleiro das Trevas, lá do Coringa, né? Ele tem um arco de queda na figura do Harvey Dent. E eu acho brilhante a escrita que deram pro Harvey se tornar o Duas Caras lá. Então esse arco de queda é muito legal, sabe? O personagem começa no topo e ele cede ao mal, ele cede à vilania, né? Ao contexto que ele está inserido e tal. É muito interessante. E aí a gente volta para a questão, se os Vingadores fossem vilões, por que essa ideia é interessante? Porque tem uma possibilidade disso acontecer em Avengers Doomsday, né? Vingadores Doomsday, que vem ano que vem. Tem possibilidade de acontecer no Guerra Secreta também, mas enfim, é tudo rumor, né? Qual seria a ideia? De que o Dr. Doom, né? Dr. Destino, traria os Vingadores do Multiverso para lutar com ele, só que eles todos do mal. Então seria o Capitão Hydra, o Thor maluco, o Hulk, como fala, o Maestro e tal, enfim, mil possibilidades. E a ideia é interessante porque eu gosto da ideia de pegar os símbolos e, sabe, mostrar um outro lado deles. Eu sei que nem sempre é bem escrito, às vezes é uma merda, mas eu acho legal a ideia. Então se os Vingadores fossem vilões, por exemplo, se a gente fosse pegar só os Vingadores do UCM, pegar os 6, né, os originais. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. 6, né? Cara, não tava fodido. Porque assim, o Thor e o Hulk são os pesos pesados, muito poderosos. O Stark é o gênio da tecnologia. Imagina se ele dominasse aqueles Ultrons tudo e mandasse pra bater no mundo. Babau. Capitão América é o cara, o líder tático, estratégico, picão. Então a dinâmica que isso traria para as histórias, eu gostaria de ver, sabe? Eu super veria um filme dos Vingadores sombrios, os 6 corrompidos e tal. Eu gosto da ideia, eu gosto. Sei que isso é muito coisa de adolescente, né? Eu quero ver a versão sombria do herói. Sei que isso é muito coisa de adolescente,
Mas eu gosto da ideia. Eu gosto. Quando é bem feito, eu aprovo. Então esses foram os multiversos que o ChatGPT sugeriu para nós hoje. Vamos ver o que fica para o próximo, né? Mas e você? Qual é a sua ideia louca de multiverso que você... Talvez, se você... Mas e você? Qual é a sua ideia louca de multiverso que você fica pensando, sabe? E se o final de Game of Thrones fosse bom? Mas então, eu vou ficando por aqui e até a próxima operação.